Aleluia! Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Aleluia! Que sangue maravilhoso! É o sangue de Jesus. Há poder nesse sangue. Eu quero ainda registrar que fez 25 anos de casados, no dia 19, né? O evangelista Edivaldo, o irmão Consuelo, e bodas de prata, no dia 19 de janeiro. Vocês querem aplaudir esse casal? Edivaldo falou assim: pastor, não precisa me chamar lá na frente não, mas pelo menos fique em pé aí para o pessoal ver vocês. Aí, nós estaremos, todo o nosso primeiro domingo do mês, nós estaremos fazendo uma oração pelos casais que estão fazendo aniversário. Aí, eles vão vir na turma, que a gente vai convidar aqui no próximo domingo, para a gente fazer uma oração por vocês, para vocês fazer 30, 40, 50, ficar igualzinho o pai. O pai deu um testemunho aqui, domingo, retrasado, maravilhoso. Pastor, café todo dia. Falei, esse casamento aí completa 70. Mas Deus abençoe Edivaldo, Deus abençoe Consuelo, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Nós estaremos orando por vocês, pedindo a bênção de Deus sobre a família de vocês. Que o fruto desse casamento abençoado seja também grandemente abençoado pelo Senhor. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe, queridos. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Até o verso 29. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 20 ao verso 29. Graças a Deus. Os que já encontraram, me ajudem, digam amém. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes que verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Verso 27. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Repita comigo essa expressão do verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Mais uma vez. Pela última vez. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha
falado. Amém? Queridos irmãos, eu disse, me parece que no domingo passado, de que se nós quisermos aprender a orar corretamente, nós temos que aprender com a Bíblia. Não existe livro, não existe manual, não existe nada que seja tão instrutivo quanto a oração, como a Bíblia Sagrada. Eu disse que se lermos Salmos, nós vamos aprender a orar com os salmistas, que eram homens profundamente humanos e que viveram os seus conflitos, as suas dores, os seus medos. E o livro dos Salmos é esse livro que aponta para a estreiteza dos recursos humanos e para a amplitude dos recursos de Deus. Mas a gente pode também aprender a orar, por exemplo, com Moisés. Podemos aprender a orar com Pedro. Podemos aprender a orar com Paulo. Podemos aprender a orar com tantos outros homens que foram considerados ao longo da história como homens de intimidade com Deus. Lutero, ele se dedicava tanto à oração, que segundo os estudiosos da sua biografia, que ele afirmava: tenho tanta coisa para fazer que não posso abrir mão de 2 horas de oração. Os grandes avivalistas do século XVII foram homens de oração. Na verdade, foram homens que revolucionaram, porque a oração revoluciona. O movimento pentecostal no Brasil, o movimento evangélico no Brasil é fruto de oração, de um avivamento que chega na América e depois respinga aqui com uma tocha, através de Daniel Berg e Grunawald. A igreja, ela nasce em Atos dos Apóstolos debaixo de oração. E a grande vitória da igreja primitiva foi a oração. Basta lermos o livro de Atos dos Apóstolos, que trata da história da igreja primitiva, e nós iremos ver que a oração era o instrumento-chave daquela igreja. Paulo, reconhecendo o valor da oração, em várias das suas cartas, ele pede oração. Pedro também exorta a oração. Mas quando a gente quer aprender a orar mesmo, a oração madura, a oração consciente, a oração segundo Deus, o exemplo melhor que nós temos é o próprio Filho de Deus. Quando nós olhamos para as orações de Jesus, nós percebemos que as orações de Jesus tinham um único objetivo: que na resposta das suas orações, o Pai fosse glorificado. Cristo nunca fez uma oração no sentido de buscar o enaltecimento para o seu próprio nome. O que ele mais queria é que quando o Pai respondesse às suas orações, na resposta das suas orações, o Pai fosse glorificado. Eu diria que essa é a oração que agrada o coração de Deus. Tanto é que na oração que Cristo estabelece como uma espécie de oração modelo, a oração do Pai Nosso, tudo ali envolve a glória do Pai, o nome do Pai, a santidade do Pai, a honra do Pai. Ali, ele estabelece os princípios
de uma oração de um verdadeiro filho de Deus. E aqui nesse texto que eu li com vocês, em João 12, quase exatamente no centro da história de Jesus, conforme relatada por João, está essa breve oração do verso 27 e do verso 28. Mas eu quero me ater a essa breve oração de 5 palavras. Pai, glorifica o teu nome. Nos primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, qual foi a preocupação de João? A preocupação de João foi nos fazer mergulhar na ação de Jesus. Ele queria que os seus leitores entendessem que o Verbo se fez carne, que a palavra se fez carne. De todos os evangelistas, o que mais se preocupou em provar que Jesus veio em carne foi João. Inclusive as cartas que ele escreve, a primeira, a segunda e a terceira, que foram cartas para combater o movimento gnóstico. Ele insiste, nós vimos ele, nós tocamos nele, ele é real. Ele não é um mito, ele não é uma criação da religião, ele não é uma lenda. A palavra se tornou carne, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós e viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa era a sua preocupação. A preocupação de mostrar que a palavra se tornou carne. Ele quer mostrar um Jesus humano, um Jesus que percorre a Galileia, um Jesus que percorre pelas ruas de Jerusalém, um Jesus que se mistura com gente. E a grande preocupação de João é ancorar Jesus, é situar Jesus na sua história real, em cidades reais, falando a língua de cidadãos comuns, comendo e bebendo com eles. João inicia a história de Cristo em um casamento, em Caná da Galileia. Ele quis mostrar a humanidade de Cristo. Ele quis mostrar que ele não era um semideus. Ele era Deus, mas ele era também 100% humano. Então ele leva Jesus exatamente por esses lugares, se relacionando com pessoas comuns, comendo com elas, indo em festas. Ele quer que a gente leve a sério a ideia exatamente do tornou-se carne. Jesus é humano, muito humano, profundamente humano. E essa é a grande preocupação de João. Tanto é que João usa o tempo todo palavras de Cristo se referindo a ele. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta. Ele fala de coisa que é fácil de entender. Só que nos 10 últimos capítulos do seu evangelho, João procura nos levar a detalhe por detalhe, para dentro da história da morte de Jesus. A última semana da vida de Jesus é a história da sua morte. Ele se inicia com Jesus jantando na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro.
jantar em que Maria unge os pés de Jesus com um perfume, uma unção que Jesus interpreta como sendo para o dia do seu sepultamento. Ali ele já começa a antever a cruz. Ele já começa a sentir de perto o cheiro da morte. A sua sentença estava para ser lavrada. Ele janta com Lázaro, Marta e Maria, e no dia seguinte tem a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, no domingo de Ramos. E essa festa em Jerusalém coloca Jesus em destaque. Era Páscoa. A multidão saúda Jesus. A multidão lança ramos por onde Jesus passava e gritava, com uma expectativa enorme de que finalmente Deus se lembrou deles e que Deus estava dando a eles um rei e de que Deus estava dando a eles um libertador, de que Deus estava cumprindo as promessas feitas pelos profetas. E eles então saúdam Jesus. Eles fazem uma bonita festa para poder saudar Jesus. A multidão que ali estava canta, grita, hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles pensam que aquele dia era o dia da coroação do seu rei. No entanto, Jesus dá um banho de água fria na turma. Imagina todo mundo esperando que ele seria de fato ungido rei, que finalmente ele libertaria os judeus do jugo do Império Romano, que eles não precisariam mais pagar tributo a César, de que finalmente eles poderiam outra vez estar cultuando a Deus no templo com muita liberdade. A expectativa deles é que de fato Cristo fosse esse homem, e a fama de Cristo estava tão grande que os gregos, aqueles que faziam parte do berço da filosofia, aqueles que faziam parte da cultura refinada da época, foram até Jerusalém para a festa da Páscoa e manifestaram desejo de ver Jesus. E como Jesus estava já caminhando para o final do seu ministério, ele não aparece para os gregos. Eu acho interessante a passagem de João, capítulo 16, quando Jesus está confortando os seus discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acredito que quando Cristo disse, eu venci o mundo, ele estava incluindo aí a tentativa dos judeus de fazê-lo um rei terreno, a tentativa do próprio inimigo, no sentido de evitar com que ele caminhasse para a cruz. Ele disse, eu venci o mundo, eu venci a sedução, eu venci o fascínio, eu venci tudo aquilo que poderia me tirar do foco, eu venci tudo aquilo que poderia tirar do objetivo maior da minha vida, do propósito maior do
Pai para a minha vida. Queridos, não temos dúvida que ao estudar a história de Cristo, fica muito claro que um dos objetivos do inimigo é nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Isso começa lá no deserto, quando na tentação do deserto, o inimigo lhe faz várias propostas. Ele sabe que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. E ele se arma, e ele trabalha, e ele não se cansa, no sentido de nos tirar desse propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com os apóstolos, é assim comigo, e é assim com você também. Não vá pensar que o inimigo fica feliz quando Deus te usa. Não vá pensar que o inimigo fica feliz quando você tem compromissos com Deus. Não vá pensar que o inimigo fica feliz quando a sua vida glorifica o nome de Deus. Ele fica furioso quando a sua vida glorifica o nome do Pai. E ele dá um banho de água fria em toda essa história entusiasmada daqueles que estavam lá saudando ele como rei. E ele disse: deixa eu mudar aqui, deixa eu situar vocês. Ei, deixa eu situar vocês. Ele começa a quebrar as expectativas falando da sua morte. No verso 23, ele começa a dizer: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí ele diz: o grão de mostarda, ou o grão de trigo, aliás, se ele ficar só, continuará ele só, mas se o grão de trigo cair e morrer, ele dará muito fruto. Ele fala exatamente da sua morte. E ele diz: ó, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Aí ele diz: agora, o meu coração está perturbado. Ele era humano. João faz questão de dizer isso. O meu coração está perturbado. A minha alma está perturbada. Vou pedir: Pai, salva-me desta hora. Ele mesmo diz: não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Sem pressa, com paciência, ele revisa completamente as expectativas deles. Ele está lhes preparando para a morte que ele sofrerá. Do capítulo 13 ao capítulo 17, ele começa a tratar particularmente com os seus discípulos. E depois ele resume toda a sua conversa em uma oração de encerramento no capítulo 17 de João. No dia seguinte,
ele é crucificado, no dia seguinte, ele morre. Essa foi a oração de Jesus, antes que ele participasse da última festa com seus discípulos da Páscoa. E quando eu digo que a gente tem que aprender a orar com Jesus, é porque em Cristo as suas orações não são isoladas da sua própria vida. Jesus é a oração em carne. Jesus é a oração encarnada. Ele não ora para cá e vai para cá. Ele ora pela cruz e vai para a cruz. As suas orações não são divorciadas, isoladas da sua vida. Oração, queridos, não é um assunto em separado. Não é uma atividade em separado. Oração é vida. Conhece-se a espiritualidade de alguém pelas suas orações. Não é uma atividade de um especialista. Oração é a própria vida. Em Cristo, a oração tem esse sentido, tem esse significado. Ele não era um especialista em oração. Na verdade, a própria vida dele era uma oração. Tem gente cuja vida é uma oração. A vida não é algo que a gente retira da teia da revelação, da encarnação, e depois a gente adota para sermos guerreiros de oração. A oração é algo semelhante à respiração. Ou você respira ou você morre. Oração, ou você ora ou você morre. Não existe vida espiritual sem oração. Talvez Paulo poderia dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem porque não oram. A não vida de oração é uma vida que caminha para a morte. Não tem vida, não tem vitalidade, não tem energia. A oração, ela precisa de estar entretecida na malha da vida. Ela estava entretecida na malha da vida de Jesus. Observar Jesus em oração é como observar tudo que ele faz. Aleluia! Aquilo que ele orou era tão importante quanto aquilo que ele deixou de orar. As orações que Jesus fez eram tão importantes quanto as orações que ele deixou de fazer. Porque a sua vida era uma vida toda entretecida de oração. Nenhuma de suas orações e nada da vida de oração de Jesus pode ser tirado do contexto. Você não pode, por exemplo, tirar a oração de Jesus perante o túmulo de Lázaro do seu contexto. Você não pode sacar esta oração aqui do seu contexto. As orações de Jesus só podem ser vistas à luz do seu contexto. Ele orava porque a sua vida estava toda ela permeada da vontade de fazer aquilo que o Pai havia lhe designado. E é interessante que a ligação entre as duas partes da narrativa de João, depois você pode ver isso, até o capítulo de número 11, verso 12, a ligação entre as duas partes da narrativa de João, a vida de Jesus e a morte de Jesus, é a oração de Jesus. Por isso que nós oramos para viver e oramos também para morrer. Pastor, mas orar para morrer? Orar para morrer. Porque o morrer faz parte da vida.
E Jesus ora. E João faz questão de ligar a sua narrativa exatamente por esta oração de 5 palavras: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai diz: eu já tenho glorificado. A glória que Jesus vinha revelando em palavras e gestos por toda a sua vida, agora chega ao seu ápice, chega ao seu cume. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui Jesus estava consagrando os seus sofrimentos para a glória de Deus, como uma oferta derramada, como uma oferta de libação. Ele pega os seus sofrimentos e diz: Pai, eu consagro a Ti todos os meus sofrimentos. Irmãos, vida de oração que a gente não consagra tudo a Deus, não tem sentido. Tudo que está acontecendo na tua vida, você tem que consagrar a Deus, para a glória de Deus. Mas pastor, o que está acontecendo comigo é horrível, é doído, não faz parte daquilo que Deus sonhou, não faz parte de um projeto maior de felicidade. Cristo consagrava toda a sua vida à glória de Deus. Naquele instante ele estava dizendo: Pai, que a dívida dos pecadores seja cobrada de mim. Ora, aqui significa hora de morrer. É hora de o Filho do Homem morrer, para que o Filho do Homem seja glorificado. Irmãos, não queira entender a vida espiritual dentro do campo da lógica, você vai ficar maluco. No plano espiritual, perder é ganhar. Aleluia. No plano espiritual, ser humilhado é ser exaltado. No plano espiritual, o maior é o que serve e o menor é servido. No plano espiritual, a lógica é toda investida. Mas pastor, será se nesse sofrimento meu o nome de Deus pode ser glorificado? Pode. Quando alguém olhar para você e dizer: eu não entendo, eu não compreendo, ela está passando por um pedaço, ele está passando por um pedaço, e ainda é capaz de cantar, de vir à igreja, de orar. O teu sofrimento está sendo consagrado a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Satanás chega juntamente com os filhos de Deus na presença de Deus e demanda contra Jó e diz, quando Deus pergunta: viste lá o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente, reto, não há ninguém como ele. Satanás disse: mexe com o que ele tem, que ele vai gritar. Tira dele o que ele tem, ele vai te abandonar. A verdadeira guerra espiritual, meus irmãos, é a quem o nosso amor é dedicado. Esse é o teste. Satanás diz: olha, se tirar o que ele tem,
com certeza, nunca mais volta na igreja. Deus disse, pode tirar. Tirou. Satanás diz, olha, um round só para esse homem não dá. Tem que ter mais um. Mexe na saúde dele. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua própria vida. Deus diz, vai lá, mexe também. Só que você vai mexer até onde eu deixar. Ele foi lá. A mulher dele não aguentou a barra. A chapa esquentou. E ela disse, você ainda te mantém fiel a esse Deus. Ele diz, recebemos de Deus o bem. E não queremos receber o mal. Deus deu. Deus tomou. Ele poderia ter dito, Deus deu, o diabo tomou. Ele diz, eu não vou dar a ele o sabor de querer meter o dedo na minha vida. É Deus. Deus deu, Deus tomou. E diz que Jó, em todo o seu sofrimento, ele foi capaz de glorificar a Deus. Ele foi capaz de exaltar a Deus. Ele provou. E Deus foi honrado na vida de Jó. Deus sabia, né? Olhou para o diabo, essa aposta eu não perco. Essa aí eu já ganhei. Pastor, será que isso ainda acontece hoje? Irmão, o diabo pode pedir a autorização de Deus aí para demandar com a sua vida, para ver se você aguenta. E Deus vai dizer, aguenta. E o diabo diz, não vai aguentar. Deus diz, aguenta, eu conheço, aguenta. Isso aí está no cerne. Aleluia. Jesus disse, olha, a hora é chegada, a hora de morrer. É hora de o Filho do Homem morrer para que o Filho do Homem seja glorificado. Jesus estava mais interessado em que Deus fosse honrado do que no seu próprio conforto e na sua própria segurança. Ele poderia ter pedido ao Pai. Quando foram prendê-lo, chegaram lá com uma turba de soldados. Ele disse, para que isso? Para que tudo isso? A minha vida ninguém toma. A minha vida eu dou. Se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai. E o Pai mandaria legiões de anjos. Mas não, eu vim para esta hora. Ele não prioriza o seu conforto, ele não prioriza a segurança, ele prioriza como objetivo final a glória de Deus. Por isso ele disse, Pai, glorifica o teu nome, essa é a vitória. Ei, o nome de Deus sendo glorificado, essa é a vitória. Vou repetir, o nome de Deus sendo glorificado, essa é a vitória. Aleluia. Pastor, o que é ser filho de Deus? Está aqui. Está aqui. Isso aqui é ser filho de Deus. É algo completamente diferente do que o homem natural imagina. O homem natural imagina que ser filho de Deus é ser poupado de tudo. Sempre. Sou filho de Deus. Meus irmãos, tem muitas perseguições que você enfrenta por ser filho de Deus. Tem muitas perseguições que você sofre por ser crente. Então, ser filho de Deus. E aí eu não posso te enganar. Tem que jogar aberto. Porque Jesus jogou aberto. Alguém chegou para ele e disse, a gente vai te seguir, a gente vai te seguir, a gente vai te seguir. Ele disse, pensa bem. Raposas têm os seus covis, pássaro tem os seus ninhos, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ser filho de Deus não significa ser poupado sempre. Andar pelos píncaros da felicidade.
crente morre de doença, crente se acidenta, crente fica mal. É aquilo que Paulo diz: atribulados, mas nunca desistidos, angustiados, mas sempre fortalecidos. O importante, meus irmãos, é a companhia de Deus na travessia desse mar tumultuado. Que você vai chegar do outro lado, vai. Que você vai atravessar, vai. Que você vai chegar, vai. Pode vir ondas, mas você vai chegar. Não significa ser poupado sempre. Está sempre imune a tentações e sofrimentos. Seria muito tranquilo se a gente aceitasse Jesus e Jesus chegasse e dissesse: meu filho, deixa eu te entregar aqui um pacote de coisas. Meu filho, esqueça, nunca mais você será tentado. Você só vai querer dinheiro para fazer a tua despesa básica. Meu filho, você nunca mais vai ter olhos para outro homem, para outra mulher. Meu filho, o diabo agora não pode mais mexer contigo, você é meu filho. Ele não nos pega e coloca-nos numa redoma. Ele nos coloca entre lobos. Ele nos coloca na lida da vida, para que a gente possa glorificar o nome do Pai. Os grandes monges da Idade Média achou que o mosteiro era o lugar para se cultivar a espiritualidade, porque lá não tem televisão, lá não tem mercado, lá não tem banco, lá é só a roupa, a comida, e o tempo todo só para adorar. Esse não é o mundo que Deus reservou para os seus filhos. Ele reservou um mundo de trevas para que os seus filhos possam brilhar. Ele reservou um mundo perdido para que os seus filhos, como sal, possam salgar este mundo. Aleluia. A vida de filho significa, antes de mais nada, querer em tudo que o Pai seja glorificado. E aí, querido, deixa eu te avisar. Posso te avisar? Amém? Diz que quem avisa, amigo é. Se você orar dizendo: Pai, eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida, por favor, não vai escolher o método, tá? Deixa com o Pai. Pai, eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu quero chegar num ternaço e todo mundo olhar para mim e dizer: ele é um filho de Deus. Se você orar e dizer: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida, você pode passar pelo mesmo caminho que Cristo passou. Caminho de morte, caminho de sofrimento. Torre diz o seguinte: o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na sua resposta. Por isso que a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pastor, o que o senhor quer com tudo isso? Eu concluo. Eu quero te dizer que o que você está passando não é, mas não é mesmo, para te derrotar. O que você está passando
é para a glória do nome dele. Deus não perde batalha. Deus não perde guerra. Deus, diz os Salmos, é o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você tiver a coragem, para isso tem que ter coragem, de orar e dizer: Senhor, agora eu entendo que isso que está acontecendo é para a glória do teu nome. Tem coisa que é difícil entender, tudo contribui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só pensa a vida na lógica do dar tudo certo. No nosso script de vida, não tem determinadas coisas. E são coisas que botam uma pulga atrás da orelha da gente, que deixa a gente em crise. Por quê? Por quê? Por quê? É para a glória de Deus. Essa é a única oração de Jesus que ouvimos do Pai falar. Jesus ora durante todo o seu ministério. Em nenhuma das orações o Pai fala. Mas aqui o Pai fala, mostrando uma sintonia perfeita com o Filho. Jesus ora pedindo que o nome do Pai seja glorificado. O Pai responde: meu filho, eu já o glorifiquei. E o glorificarei novamente. Aleluia. Os 3 tempos verbais são cobertos por esta oração. Glória no passado, glória no presente e glória no futuro. A expectativa da glória termina como participação na glória. Quando é que a gente ora na companhia de Jesus? A gente ora na companhia de Jesus para aprender isso. Ou melhor, para reaprender o significado das palavras. As palavras foram corrompidas pela nossa cultura. Vitória no dicionário de Cristo é uma coisa. Vitória no dicionário da nossa cultura é outra coisa. Glória na cultura nossa é uma coisa, glória no dicionário de Cristo é outra coisa. Ei, pega o teu dicionário aí, rasga ele, pega o de Cristo e vai fazer as tuas orações de acordo com o dicionário de Cristo. Para Cristo, morte é vida. Se o grão não cair e morrer, fica ele só. Mas se o grão cair e morrer, vai dar muito fruto. E João viu esse fruto na visão da ilha de Pátimos. Ele olhou e disse que era como grão de areia, povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, diante do trono do Cordeiro, e essa multidão prestava culto ao Cristo, ao Filho de Deus. Aleluia! Foi o resultado da sua morte, de um grão que caiu na terra, e que produziu muitos frutos. No dicionário de Cristo, morte é vida, perda é ganho. No dicionário de Cristo, tristeza é alegria. No dicionário de Cristo, humilhação é exaltação. Eu não vou me humilhar, te humilha, porque no dicionário de Cristo, humilhação é exaltação. No dicionário de Cristo, bem-aventurados não são os que riem, mas são os que choram, porque eles serão consolados. No dicionário de Cristo, bem-aventurados não são os soberbos, mas são os humildes, porque eles herdarão a terra.
No dicionário de Cristo, bem-aventurados são os perseguidos por minha causa, porque estes ouvirão o chamado dele: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Jesus é o dicionário no qual consultamos o significado das palavras. Ah, pastor, eu quero saber o que é essa glória que Cristo fala. Que glória é essa? Vai para o dicionário de Cristo. Eu gostaria que nesta noite você ficasse de pé. E que a exemplo de Cristo, nós consagrássemos aquilo que está nos acontecendo exatamente nesses dias, para a glória de Deus. Aqui é o conjunto de todas as coisas. Pastor, eu fui promovido. Consagre isto para a glória do Pai. Pastor, uma grande porta me abriu. Consagre isso para a glória do Pai. Pastor, a minha família está passando por uma crise. Consagre isso para a glória do Pai. Feche os teus olhos. Vamos fazer esse exercício. Ao invés de murmurar, consagre. Ao invés de murmurar, dedique. Ao invés de queixar, entregue. Chegou a hora em que o nome do Pai será glorificado na sua vida. O diabo apostou que você ia perder. O diabo apostou que você viraria o rosto para Deus. Você não virou. O nome dele foi glorificado. O diabo apostou que você não resistiria. Você resistiu. O nome do Pai foi glorificado. O diabo apostou que você abriria mão do seu ministério. Você não abriu. O nome do Pai foi glorificado. O diabo apostou que você desistiria do teu filho e do teu casamento e da tua família. Você não desistiu. O nome do Pai foi glorificado. Levante as suas mãos para os céus. Se puder, ore agora. Ore agora. Ore. 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 Ore, ore, como Jesus orou, como Jesus clamou. Diga: Pai, chegou a hora do teu nome ser glorificado. Mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Derrame esse sofrimento Que ele cresça aos pés da cruz. e eu diminua. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Teu nome é exaltado, Senhor. Teu nome é exaltado. Jesus, Através da vida da tua igreja. mais de ti
e menos de mim. Cante essa canção. Mais de ti É uma oração. e menos É uma oração. de mim. Mais de ti Mais de ti, menos de mim. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo Sabe de uma coisa, viva em irmãos? mim. Vem Espírito, Quando há mais de mim molda-me, transforma-me, e menos de Deus, que não viva mais eu, é só sofrimento. Cristo viva em mim. Aleluia. Vem Espírito, Faça essa oração. molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, vem Espírito, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, que não viva mais eu, Cristo viva em mim. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você desse um abraço nessa pessoa que está ao teu lado e dissesse para ela: a tua vida é para a glória de Deus. Faça isso. Aleluia. Menos de mim, mais dele, mais dele. Temos alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, que veio a este culto, ouviu essa palavra, cantou essas canções e está dizendo: eu quero Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Aleluia.
Aleluia. Tem mais alguém aqui nesta noite? Não quero ser muito extensivo na minha pergunta. Quero ser bem objetivo e bem rápido. Temos alguém? Ok. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana muito abençoada. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: vem Espírito, molda-me, transforma-me, e não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, e não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, vem Espírito, e não viva mais eu, Cristo viva em mim. Vem Espírito, molda-me, transforma-me, e não viva mais eu, Cristo viva